Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ótima notícia para o torcedor do Vasco, o Cruz Maltino conseguiu na justiça a aprovação de um empréstimo de 40 milhões de reais que virão da empresa de Marcos Lamack. No sábado, o Cruz Maltino havia solicitado à justiça para receber esse dinheiro, 40 milhões de reais, via empréstimo chamado DIP, que é para instituições em recuperação judicial. Até por conta da recuperação, há necessidade da aprovação da justiça e isso aconteceu. Com os 40 milhões que vão cair à vista, o Vasco pretende usar para pagamento de coisas relacionadas à recuperação judicial, além do fluxo de caixa. Não haverá juros e a quantia será diluída do total do aporte que o Lamack pretende fazer quando assumir a SAF. A gente está falando de um aporte que pode chegar até 3 bilhões de reais. Só para completar, lembrar que em outubro do ano passado, o Vasco já havia tomado um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. E essa grana também deve ser convertida em capital assim que o Vasco passar sua SAF para Marcos Lamack e a Crefisa. Já o Vasco deve enfrentar o Independiente Medellín em jogo da repescagem da Sul-Americana com Léo Jardim no gol, Puma, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira, Adson, Andrés Gomes e Brenner. Uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa desse time. A escalação tá bacana? Começa falando do Vasco para terminar de acabar com o dia. Paulão, hoje a notícia nem é tão ruim sobre o Vasco, né? A justiça acabou aprovando a obtenção de um empréstimo do Vasco junto ao Marcos Lamack de 40 milhões de reais. Por que há necessidade da aprovação do empréstimo? Porque o Vasco está em meio a uma recuperação judicial. Então criou-se uma modalidade específica para esse empréstimo e esses 40 milhões de reais vão ser abatidos daquele aporte que pode chegar a 3 bilhões de reais que o Marcos e o pai dele, o Zé Roberto Lamack, prometeram fazer para a compra do Vasco. Esses 40 milhões de reais vão permitir que o Vasco pague uma série de problemas e pendências relacionados à recuperação judicial, além de dar alguma ordem para o fluxo de caixa. A negociação e as garantias bancárias para a compra do Deossa também foram fornecidas e oferecidas a partir desse acordo com o Marcos Lamack, tá bom? Então, aos pouquinhos a coisa tem avançado, tem andado, e o Vasco promete dar seus próximos passos muito em breve. O Rabelo WS quer saber se o Veiga volta ou não para o Palmeiras. Bora explicar sobre isso e também sobre a chance de o Veiga ir para o Vasco, que era outra especulação que surgiu bastante nos últimos dias. O Veiga está emprestado ao América do México, o contrato dele lá no América se encerra em dezembro desse ano, um contrato de empréstimo, tá? O Palmeiras nunca cogitou reintegrá-lo ao elenco. O que existia de dúvida era se depois da saída do André Jardine, lá do América, o Jardine havia pedido o Veiga, se essa saída do Jardine que aconteceu na metade do ano poderia interferir no futuro do Veiga. Eu conversei com o André Cury e o André me falou, Nicola, o novo técnico do América definiu que em relação aos 3 brasileiros do elenco, ia interferir no futuro do Veiga. Eu conversei com o André Cury e o André me falou, Nicola, o novo técnico do América definiu que em relação aos 3 brasileiros do elenco, o Dourado e o Veiga, o único que interessa é o Veiga, os outros 2 podem ser negociados. Então o André Cury assegurou que não há chance de o Veiga nem voltar para o Palmeiras, nem ser negociado com o Vasco. E a estreia do América na temporada nova, lá no futebol mexicano, aconteceu no domingo, 19 de julho. Vitória do América por 1-0 contra o Querétaro. O Rafael Veiga jogou 90 minutos, tá? Então ele foi titular, não fez gol nem deu assistência, mas foi titular, tá? Só uma outra curiosidade, eu estava contando para vocês sobre os outros 2 brasileiros, o Lima e o Dourado, né? Esses 2 nem foram para o banco de reservas. E o único brasileiro que pintou nos reservas desse time do América é um brasileiro de 19 anos chamado Ícaro, tá? Ele é um meio atacante, é um meio campista, né? Joga como volante e também como meia. E ele foi revelado no Esfera, do time aqui de São Paulo, foi negociado com o América pro Sub-21 na temporada passada, fez 35 jogos e 6 gols na temporada passada no América, e agora, promovido ao time principal, deve ser uma das atrações lá do futebol mexicano, beleza? Sobre as novas tecnologias e regras da Copa do Mundo, quando vão começar a valer no Campeonato Brasileiro. Cara, a Ana Paula Oliveira a gente participou do programa Tempo Técnico ontem, e ela estava contando que algumas providências não serão aplicadas logo de imediato. Por exemplo, a Conmebol decidiu que aquela regra de colocar a mão na boca
não vai determinar cartão vermelho nas partidas de Libertadores e Sula. No Mundial, vocês lembram, né? Se o jogador está falando com outro adversário e põe a mão na boca, cartão vermelho. Na Libertadores e na Sula, isso vai representar cartão amarelo. A CBF ainda não se posicionou a respeito dessa questão, tá? A CBF deve, nos próximos dias, dar um parecer a respeito dessa história. Estava contando sobre o semiautomático, né? No Brasileirão, a ideia da CBF era que essa tecnologia fosse aplicada no início do Campeonato Brasileiro, não aconteceu. E agora a CBF anunciou que o impedimento semiautomático começa no próximo sábado no Campeonato Brasileiro. Foram feitos testes em jogos da Série A e todos os estádios da primeira divisão estão prontos para receber a nova tecnologia. Tá? Então o semiautomático estreia na rodada do Campeonato Brasileiro do próximo sábado. O Alan Dutra, boa noite, Perica, tudo bem? Notícias do meu Vascão, abraços. Alan, já falei a respeito dos 40 milhões de reais que foram aprovados pela Justiça e acabam de ser emprestados pelo Marcos Lamacchia, pagamento à vista, o depósito já deve estar na conta, para que o Vasco consiga resolver pendências da recuperação judicial e também tenha algum fluxo de caixa. A partir de agora é buscar reforços. O Deossa está, entre aspas, contratado, as garantias bancárias já foram apresentadas. Agora o Vasco está esperando que o Betis envie o volante colombiano que chega por empréstimo com obrigação de compra, né? Porque as metas são tão simples de serem alcançadas que vai acabar acontecendo de o Deossa ser comprado. Essa operação de compra vai gerar entre 10 e 12 milhões de euros, vai depender de acordo com metas que serão alcançadas, tá? E aí, para completar em relação ao Vasco, o time que deve enfrentar o Independiente Medellín, naquela repescagem para a Sul-Americana, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Eu gosto da defesa. Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira. Adson de um lado, Andrés Gomes do outro e Brenner no ataque, tá? Acho um time interessante para que o Vasco consiga pelo menos a vitória e a classificação para a próxima fase. Boa noite, Nicola. Você acha mesmo que o Lamacchia tem 9 bilhões de reais e vai injetar 33% da fortuna no Vasco? Almir, esses 3 bilhões de reais que seriam investidos é que nem quando o Ronaldo prometeu gastar 400 milhões de reais no Cruzeiro, ele gastou cerca de 100. Desses 3 bilhões, boa parte é de receita gerada pelo próprio Vasco, tá? Mas um aporte inicial vai ser absolutamente importante, porque ou aporta-se essa grana, ou o Vasco não vai conseguir sair dessa situação de bola de neve, tá? Nicola Veiga e o zagueiro Jair vão mesmo pro Vasco? Não, Luciano Ribeiro, não para as duas, tá? O Veiga continua no América, inclusive atua como titular na estreia do novo treinador. Em relação ao Jair, cara, não sei de onde surgiu essa informação. O Jair foi comprado pelo Forest por 12 milhões de euros. Se valorizou como titular nessa reta final de temporada na Inglaterra. E hoje está avaliado em 15 milhões de euros. Como é que o Vasco vai contratar um zagueiro novo de 15 milhões de euros? A tendência é que o Jair ou fique no Forest para ser titular ou se mude para um clube maior, tá bom? É isso aí então, né, torcedor vascaíno. O Vasco aguarda aí essas confirmações da venda da SAF para a família Lamacchia, né, aonde o Vasco vai conseguir aí mudar seu patamar. Né, o Vasco já consegue aí um empréstimo de 40 milhões, já praticamente um adiantamento, né, de uma parte do valor que será pago pela família Lamacchia para assumir a SAF do Vasco da Gama, e o Vasco assim conseguir contratar jogadores, né, para a sua equipe, botar o caixa em dia, as dívidas também. Então o Vasco tem aí um bom respiro no seu caixa. Então peço a você que comente, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.